Queridos, então, em sequência, retomando, para a gente entender de forma pausada a questão da competência. Eu falei que há divergência no que tange aos crimes contra a organização do trabalho referente à competência de julgamento, tá? Para a gente entender, dentro da competência estadual, nós temos na Justiça Estadual uma competência de julgamento dos crimes com pena máxima superior a 2 anos da Justiça Comum Estadual, tá? Chamada de Justiça Comum Estadual. Quando a pena máxima do delito é inferior a 2 anos, essa competência são dos juizados especiais estaduais, tá? Estaduais. Como que funciona o grau recursal do processo de competência da Justiça Estadual? Vamos imaginar que a pena máxima do delito não supere 2 anos. Bem, se a pena máxima do delito não supera 2 anos, nós estamos tratando aí de crime de competência da justiça, do juizado especial. Se a competência é do juizado especial, em eventual via recursal, quem responde o recurso, quem aprecia o recurso, são as turmas recursais. É um colegiado composto de juízes estaduais, tá? Então, se nós temos um crime cuja pena máxima não exceda 2 anos dentro da Justiça Estadual, esse crime vai ser julgado pelos juizados especiais, tá? E aí, se houver recurso, Hugo, desse crime, quem julga o recurso? As turmas recursais, que são um colegiado compostos por juízes estaduais. Em contrapartida, se a pena máxima do delito ela supera 2 anos, quer dizer, ela não mais é de competência dos juizados especiais estaduais, ela é de competência da Justiça Comum Estadual, nesse caso, em eventual via recursal, quando a pena supera o limite de 2 anos, quando a pena máxima é superior a 2 anos, nós temos ali uma competência do tribunal para apreciar esse recurso. E aí lá no tribunal nós temos os desembargadores estaduais. Dentro dos tribunais de justiça, nós temos ali os desembargadores estaduais, no caso da Justiça Estadual. Gravou isso? Então, dentro da Justiça Estadual, pena máxima inferior a 2 anos, juizados especiais. Pena máxima superior a 2 anos é Justiça Comum Estadual. Recurso, dentro dos juizados especiais, competência de julgamento do recurso, turmas recursais. Em contrapartida, dentro da Justiça Comum, competência dos tribunais de justiça, competência dos desembargadores estaduais. Vamos então para a Justiça Federal. Liame de pena, mesma percepção. Pena máxima inferior a 2 anos, juizados especiais federais. Pena máxima superior a 2 anos, Justiça Comum Federal. Dentro da lógica da Justiça Estadual, a óptica não muda. Se a competência for da Justiça Comum Federal, julgamento pelos tribunais regionais federais, julgamento pelos desembargadores federais. Em contrapartida, se tratar-se de delito cuja pena máxima não supere 2 anos, nós temos uma competência de julgamento de quem? Dos juizados especiais federais. Competência para julgamento do recurso, turmas recursais federais. Então, retire da sua cabeça a presunção ou o preconceito de que dentro da Justiça Federal nós não temos juizados especiais, nós não temos tribunal. Não, a óptica, a simetria é exatamente a mesma. Justiça Comum, nós temos lá Justiça Comum Estadual, juizados especiais estaduais, recursos, tribunais, recursos, turmas recursais, recursos, tribunais de justiça, recursos, turmas recursais estaduais. Dentro da Justiça Federal, a simetria é a mesma. Nós temos
Dentro da Justiça Federal Comum, nós temos o recurso aos tribunais regionais federais, desembargadores federais. Dentro da óptica dos juizados especiais, nós temos as turmas recursais federais, tá? Entendido então até aí, é muito importante nós falarmos agora que todos os crimes contra a organização do trabalho, afinal de contas é aqui o que nós nos pomos a discutir, os crimes contra a organização do trabalho são dolosos. Nós não temos os crimes, dentro dos crimes contra a organização do trabalho, nós não temos a modalidade culposa. O que seria ou como eu identifico a questão dos crimes culposos? Pessoal, é exigível que os crimes que admitem culpa, os crimes que admitem a modalidade culposa, é exigível que isso venha expresso em lei. Lá nós temos, por exemplo, o homicídio, o artigo 121, preceito secundário de 6 a 20 anos. Nós temos lá no parágrafo 3º, se culposo, quer dizer, se cometido por imperícia, negligência ou imprudência, que é a definição do tipo culposo, nós temos ali um preceito secundário diverso. Então, entenda, os crimes culposos são expressamente previstos em lei. Se você estudar do artigo 197 ao artigo 207, o doutor e a doutora vai perceber que não existe em nenhum dos tipos penais em espécie, em nenhum dos tipos penais subexame, não existe a previsão de modalidade culposa. Então, não existe crime contra a organização do trabalho, não existe crime culposo. São todos tipos penais dolosos, tá certo? A partir daí, é muito importante também nós falarmos da competência residual da Justiça Estadual. O que é a competência residual? Já expliquei para vocês de Justiça Estadual e já expliquei de Justiça Federal. Onde nós encontramos a expressão, onde nós encontramos o direito talhado em lei que delimita a competência. A competência está no artigo 109 da Constituição Federal. E por que nós dizemos que a competência ela é subsidiária? Ela é subsidiária porque lá, no artigo 109 da Constituição, ela traz para nós as competências ou a competência dos juízes federais. O que não está expresso ali no artigo 109 é de competência da Justiça Estadual. Quer dizer, a competência da Justiça Estadual ela é residual, que é aquilo que sobra para a justiça estadual. E lá, dentro do artigo 109, inciso 6º, dentro do artigo 109, inciso 6º, está expresso que compete aos juízes federais julgar os crimes cometidos contra a organização do trabalho. Você fala, nossa, algo muito simples, então eu entendi. Compete aos juízes federais o julgamento dos crimes contra a organização do trabalho. Então, indene de dúvidas, a competência é da Justiça Federal. Não, não é bem assim. A competência nem sempre é da Justiça Federal. Nós vamos ver a divergência. Muito importante falar aqui para os doutores que a Justiça do Trabalho é um ramo, a Justiça do Trabalho é um ramo da Justiça Federal. Muita gente não sabe, mas o endereçamento, você não faz o endereçamento numa petição, por exemplo, na Justiça do Trabalho, não é a minha praia, mas eu posso dizer que lá se você endereçar, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara do trabalho, está errado. Não é assim que se endereça uma petição a um juiz da Justiça do Trabalho, porque ele é um juiz federal. Então o endereçamento correto é excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal, não é juiz de direito, é juiz federal da vara do trabalho. Mas por que eu estou fazendo essa marmota toda? Por que eu estou dando essa volta toda em competência? Porque a Justiça do Trabalho não julga crime, doutores. A Justiça do Trabalho não é competente para apreciar ações penais ou para o trâmite regular de ações penais. Tá? A Justiça do Trabalho, ela julga tão somente dissídios individuais ou coletivos do trabalhador, mas ela não julga ali
dentro da Justiça do Trabalho, os crimes contra a organização do trabalho. Não compete à Justiça do Trabalho julgar crime, ela julga tão somente os dissídios individuais e coletivos. E agora faço uma observação dos crimes contra a organização do trabalho, dos crimes que frustram a organização do trabalho, apenas um desses delitos, apenas um dos crimes que frustram a organização do trabalho é de competência absoluta da Justiça Federal. Então, antes de eu explicar a divergência que existe acerca da competência, nós temos que entender que apenas um delito, tá? Que apenas um delito que frustra a organização do trabalho é de competência absoluta. É de competência absoluta da Justiça Federal. Qual seja ele? Redução à condição análoga à de escravo. Está previsto lá no artigo 149 do Código Penal. E veja que o artigo 149A, coladinho ali ao artigo 149, que trata da redução à condição análoga à de escravo, é o delito de tráfico de pessoas, que eu já deixo consignado. Tanto a redução à condição análoga à de escravo, como o delito de tráfico de pessoas, são delitos de repugnância internacional. São delitos que a comunidade internacional se põe a coibir. E nesse aspecto, é indispensável trazermos à baila a concepção de que os delitos de repugnância internacional, notadamente o tráfico de pessoas e a redução à condição análoga de escravo, presumem a competência da Justiça Federal, seja pela transnacionalidade do delito, ou seja pela presunção de ofensa à organização, no caso da redução à condição análoga de escravo, da organização do trabalho como um todo. Ou seja, não importa se apenas uma vítima é frustrada ou é vitimada, né, com o tipo penal de redução à condição análoga de escravo. Ainda que nós tenhamos apenas um sujeito passivo, ainda que nós tenhamos apenas uma vítima, a competência é da Justiça Federal. Sob outro enfoque, no outro giro, mudando um pouco a concepção, o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento, já pacificou o entendimento de que a Justiça Federal somente é competente para o julgamento dos crimes contra a organização do trabalho quando, e somente quando, esses delitos forem de natureza coletiva, esses delitos afrontarem a coletividade. Então lá, se o delito for praticado contra 1, 2 trabalhadores, se não houver ali um dano coletivo, um dano enraizado, um dano, vamos imaginar aí, um crime de boicotagem violenta, deixar de fornecer matéria-prima, quando o sujeito vitimado por violência ou grave ameaça, ele deixa de sofrer, ou ele deixa de fornecer matéria-prima a determinado fornecedor, se o dolo ali do agente não ocasionar uma falta de produção generalizada na empresa, nós não temos ali uma competência da Justiça Federal, nós temos uma competência residual da Justiça Estadual. Por quê? Porque não houve ali na conduta do agente um dano coletivo. Dano coletivo não é aquele presumível de uma ou duas pessoas, não. Dano coletivo é aquele genérico, é aquele que afronta a coletividade, é aquele que usurpa ou que acarreta uma postura diferente da comunidade, ou é aquele que acarreta um dano coletivo à comunidade e não um dano a mais de uma pessoa, tá? Então, nesse aspecto, doutores e doutoras, nós temos que trazer a discussão dentro da jurisprudência do STJ. Formalmente falando, os crimes contra a organização do trabalho são de competência da Justiça Federal? Sim, porque há previsão no artigo 109
inciso 6º da Constituição Federal. Então, numa prova objetiva, numa prova de marca X, muito provavelmente essa assertiva é correta. Os crimes contra a organização do trabalho são, sim, de competência da Justiça Federal. Contudo, essa assertiva ela pode estar incompleta. Pode estar incompleta na medida em que o STJ, e aí vem a completude, o STJ pacificou o entendimento, de que há necessidade para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal. É indispensável, doutores e doutoras, que o dano do delito seja coletivo, que o dano não seja meramente individual. Entendido aí por coletivo, não o crime dirigido a sujeito plurivalente, ou seja, não o crime dirigido contra mais de uma pessoa, mas o crime que acarrete um dano à coletividade. A coletividade que eu digo não é a união, não é a todo um país, não, é uma determinada comunidade, ainda que seja uma comunidade pequena, com poucos habitantes, se há ali um dano que foge à normalidade, que acarreta uma mudança de hábito, que acarreta uma mudança no fornecimento, por exemplo, de produtos indispensáveis à subsistência, nós temos aí, sem dúvida, um crime em que se presume a competência da Justiça Federal, tá bom? Doutores, no mais, é importante agora nós estudarmos os crimes em espécie. Vamos lá, começar o estudo do artigo 197 ao 207. Temos aí 10 artigos para brincarmos. E aí, não posso deixar de pedir aos doutores que na nossa próxima aula estejam com todos os dispositivos já mentalizados, já lidos, para a gente encerrar as observações dos tipos penais em espécie bem breve, bem rápido, para na próxima aula, se Deus quiser, ao vivo, nós já elaborarmos, nós já tratarmos e encerrarmos os crimes contra o sentimento religioso e os crimes de respeito aos mortos, tá? Vamos lá, então. Primeiro crime, atentado contra a liberdade de trabalho. Veja-se, é muito importante nós entendermos que todos os crimes contra a organização do trabalho, quando cometidos com violência ou grave ameaça, eles são de subsidiariedade expressa, tá? Eles são de subsidiariedade expressa e são também, doutores e doutoras, de concurso necessário. Por quê? Porque, na verdade, você tem ali um preceito secundário que deve ser complementado, que é uma norma penal em branco que já traz um preceito secundário com padrão mínimo e máximo, mas que vai ser complementada por outra pena, a pena correspondente à violência ou grave ameaça. Quer ver? Vamos lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Tenho certeza que doutores e doutoras já aprenderam e aprenderam muito bem qual o conceito de violência ou grave ameaça. Nós temos aí que violência é a agressão física, é a afronta à integridade física prevista lá no artigo 129. Então, violência, conforme brinca Rogério Sanches Cunha, é a porrada, é a agressão física propriamente dita, que se enquadra, ainda que seja uma violência leve, na forma do artigo 129 do Código Penal, certo? Então, violência ou grave ameaça. E o que seria aí grave ameaça? Grave ameaça seria a promessa de mal injusto e grave. A promessa de mal injusto e grave é interessante consignar que ela pode se dar também por meio de escritos, por meio de cartas ou por meio de gestos. Até porque, se assim não fosse, não seria possível, por exemplo, que uma pessoa muda, que uma pessoa que não consegue emitir sons pela boca, que essa pessoa pudesse ser autora do crime de ameaça. E é mentira. A ameaça pode sim ser verificada por gestos ou por escritos, tá bem? Então, nesse aspecto, qual é o núcleo do tipo penal? O núcleo do tipo penal aqui é constranger. O que seria constranger? Constranger é obrigar, constranger é compelir. Constranger não é deixar envergonhado, não é deixar com vergonha.
Quando você lê constranger no tipo penal, ele está dizendo obrigar. Então vamos lá, obrigar alguém mediante violência ou grave ameaça. Inciso primeiro, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria. Hugo, eu não sei o que é arte, ofício, profissão ou indústria. Bem, arte, doutores e doutoras, nada mais é do que a atividade vinculada ao cunho artístico de forma genérica. Nós temos aí artistas, atores, nós temos ali o sujeito que faz malabarismo no sinal, nós temos ali várias atribuições vinculadas, não raras às vezes, ao lazer, vinculadas à cultura. Então, por isso, a arte. Nós temos a questão do ofício. O ofício ali, ele exige não um conhecimento técnico, não um conhecimento de qualificação, que eu digo no sentido intelectual, mas exige um conhecimento mínimo. É o exemplo dos motoristas, tá? É o exemplo das qualificações em nível técnico, é o exemplo do caixa do supermercado, que precisa, que se exige, que saiba fazer conta, que saiba operar uma máquina calculadora. E ainda, é o exemplo também do pedreiro, tá? Que muita gente não entende assim, mas o pedreiro exige muito um conhecimento técnico. Além disso, quando a gente fala de indústria, né, profissão é todo aquele que atende os requisitos legais para determinada profissão. Então, o atendimento de requisitos legais ele se dá com a qualificação, advogado, médico, profissional liberal, em geral. E aí, indústria, nós temos tanto a figura do empresário, que é indispensável à produção ali dos meios técnicos, e temos também todas as pessoas contratadas para que o produto, que a matéria-prima, seja transformada efetivamente em produto. Então, você vai constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, qualquer que seja essas situações de trabalho que eu mencionei, a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias, a trabalhar ou a não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. O próprio delito ele é autoexplicativo, não há mistério. Então a pessoa vai ser obrigada, por porrada ou por promessa de mal injusto ou grave, a trabalhar ou a não trabalhar em determinados dias específicos, tá? Então, nesse caso, nós temos a detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Agora, preste atenção, por favor. Além da pena correspondente à violência. Além da pena correspondente à violência. Então, nós não temos aqui uma acumulação com a pena correspondente à grave ameaça. Nós temos, sim, uma acumulação com a pena proveniente da violência. Então, se dessa violência resultar uma lesão corporal de natureza grave, vai haver um concurso material de penas e vai se somar a pena subexame ali de 3 meses, de um mês, perdão, a 1 ano, com a pena correspondente à da violência, prevista lá no artigo 129, parágrafo 1º, tá? Bem, inciso 2º, a abrir, mesma circunstância, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a abrir ou fechar o estabelecimento de trabalho ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Então, ninguém pode ser constrangido, obrigado a abrir ou a fechar estabelecimento de trabalho, tá? Ou ainda a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Quando a gente fala aqui em greve, o sujeito ele não pode ser compelido, entre aspas, quando a gente fala de parede, paralisação não é propriamente greve, mas ele não pode ser obrigado a participar dessas paralisações, ainda que em caráter coletivo. Temos aí de 3 meses a 1 ano e multa, além, novamente, da pena correspondente à violência. Por isso eu digo que os crimes ali previstos no artigo 197, os crimes contra a liberdade de trabalho, eles são sim de concurso necessário. Concurso necessário por quê? Porque necessariamente há uma acumulação de pena com aquela prevista à violência, mas não se verifica referida correspondência, não se verifica referido concurso quando do delito praticado com e tão somente grave ameaça. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente volta com o artigo 198 seguintes para encerrar, para liquidar o tratamento dos crimes contra a organização do trabalho. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus e ótima semana.